Está sendo com a gente mesmo nesses tempos tão desafiadores que estamos vivendo, não é mesmo? Bom, o título da minha palestra é Planejamento e Gestão Estratégica nos Negócios num mundo adaptado e dinâmico. Por que eu já coloquei num mundo adaptado, né? Afinal de contas, nós ainda estamos nos adaptando a esse novo jeito de ser, a esse novo jeito de estar nos negócios, não é mesmo? De estar também como pessoas na sociedade, nas nossas relações profissionais, pessoais, com todos os desafios que essa pandemia tem nos trazido, não é mesmo? Bem, é sempre fundamental analisar a forma de manter um negócio em tempos difíceis, né? E aí entra o planejamento e a gestão estratégica como fator decisivo, principalmente nessa época de maré contrária. Mas você deve estar se perguntando, sempre a gente ouviu dizer que brasileiro não é muito de se planejar, que a gente deixa a vida nos levar, como diz aquela música do Zeca Pagodinho. Eu, particularmente, acho que isso é uma crença cultural que já mudou faz tempo. A gente precisa, inclusive, atualizar o nosso discurso, porque, na verdade, muitas pessoas se planejam. E nos negócios, ainda mais. Nós temos excelentes instituições que apoiam empreendedores de pequeno porte, de médio e grande porte, né? E temos ainda bastante pessoal capacitado, até porque o curso de administração é um dos cursos que mais tem alunos, mais tem calouros, e mais um dos cursos que mais tem concluintes aí no Brasil. Então, há de se imaginar que nós temos, sim, fora todas as outras profissões e o dom natural de cada um, essa questão de estar planejando. E além do que, o brasileiro, ele tem um diferencial, ao meu modo de entender, que é trabalhar bem com pressão, com crise, né? Nós temos uma capacidade de nos flexibilizar e adaptar muito rápida. Isso possivelmente se deve aí já desde a época da nossa colonização. E quando a gente pensa no mundo dos negócios, a gente também imagina que os empresários, né, alguns sucumbiram, não deram conta de estar nesse momento conturbado do planeta, né? Mas muitos desenvolveram habilidades, desenvolveram competências junto com o seu time, desenvolveram descobertas e inovações de forma até mesmo disruptiva, de uma maneira muito exemplar e muito rápida, né? Muito dinâmica, como diz o título da minha palestra. Claro que se a gente pegar dados dos mais variados, nós vamos ver que a situação não foi tão romântica assim para a grande maioria, né? Mas a gente também precisa olhar para aqueles empresários e para aqueles gestores, você que trabalha como líder da sua empresa ou é liderado, né? O quanto nós mesmos, como pessoas físicas, tivemos que ter essa rapidez, essa agilidade de adaptabilidade nessa crise que nunca, como humanidade vivos, vivemos ontem, né? Vivemos antes. Bom, então, o que se deve fazer, né? Uma boa solução aí é elaborar um planejamento estratégico, mapeando cenários, né? Mas, professora, como é que eu mapeio o cenário se ninguém está muito entendendo como vai ser o dia de amanhã, né? Se o vírus vem aí com novas cepas, se o comércio abre e fecha, se as empresas ora demitem, ora contratam menos do que demitem, infelizmente, estão demitindo mais, né? Como é que eu mapeio um cenário numa situação tão adversa, né? Veja, eu costumo dizer para os meus alunos que assim, ó,
Antes da pandemia, quem se planejava já, tinha esse hábito de planejamento, independente do tamanho do negócio, saiu ganhando. Não foi garantia de sucesso nesses novos tempos, mas certamente se ganhou mais tempo, porque já se tinha mapeado seus recursos, uma tentativa de cenários, porque quando a gente lida com estratégia, né, quando a gente faz mapeamento de cenário, análise SWOT e tudo mais, é sempre probabilidades, né? Mas imagine você se aqueles que, e talvez você conheça alguém ou algumas empresas, que entraram nesse momento que nós estamos vivendo agora, de 2020 para cá, sem nenhum tipo de planejamento, de preparo, de background. Como é que não foi isso, não é mesmo? Então, quando a gente elabora um planejamento estratégico, ele vai servir para oportunidades, desafios, levantar recursos, né? Saber quais recursos que eu tenho, quais eu preciso adaptar, não é? E isso tudo faz parte do que o planejamento estratégico traz como conceito mesmo, né, de um processo gerencial que considera as condições externas e internas de uma organização, seja ela de que porte e perfil for, levando ao desenvolvimento de objetivos para tentar melhorar da melhor forma possível as escolhas, as táticas, o que se deve fazer de maneira mais eficiente. Eu estou vendo aqui que tem alguém participando. O Rogério Carnel diz assim: o cenário novo e que passamos atualmente faz com que decisões que antes não imaginávamos que em algum momento teríamos que tomar, nos coloca à prova e devemos estar atentos à oportunidade. É verdade, Rogério, obrigada pela sua participação. E veja, né, o quanto nós tivemos pessoas que se reinventaram e que estão com muito mais sucesso, com muito mais faturamento do que tinha antes, né? Claro que todo mundo foi pego meio de surpresa, levou um susto, mas aqueles que tiveram agilidade, de adaptabilidade, de dinamismo, né, acabou tendo aí uma certa vantagem em meio a essa crise toda. Vale a pena lembrar que estratégia tem muito a ver com as questões das guerras, né? Elas se referem também às habilidades dos generais e elas começam, né? A administração, a gestão, ela pega muito carona nas questões dos militares, né? E esse conhecimento sobre estratégias, com o tempo, deixou de fazer parte apenas do ambiente militar e passou a ser utilizado muito no mundo dos negócios, né? E a verdade é que nesse mundo dos negócios, assim tal como acontece nas guerras, também é preciso habilidades, agilidade, visão de longo prazo, percepção de cenários, possibilidades que você precisa criar, de preferência junto com a sua equipe, né? Imaginar, fazer um brainstorming, fazer uma rodada de discussões do que seria mais importante para a empresa fazer em momentos complexos, né? Para buscar o enfrentamento desses desafios, superando obstáculos e também competir com a concorrência, né? Bem, se na guerra existem alvos a serem atingidos, é o mesmo que acontece no mundo dos negócios, né? E alguns desses alvos para nós no mundo dos negócios são os clientes, não é? Aumentar a venda, conseguir mais clientes, otimizar serviço, otimizar processo, melhorar a produtividade como um todo, cortar custos, né? Ou otimizar também os custos, né? Promover um alinhamento, um entendimento dentro da organização, não com aquela visão de que para economizar vamos sair cortando, mas fazer isso de maneira alinhada aos objetivos da organização e à percepção do que está acontecendo no momento. E sem sombra de dúvida, a falta de um planejamento estratégico
né? Principalmente agora em períodos de crise, nós estamos vivendo em um, pode levar, a falta desse planejamento pode levar a tomadas de decisões equivocadas, que podem custar muito caro de todas as formas para a empresa, e às vezes até se tornarem irreversíveis, né? Então, faz-se necessário entender que nos momentos de crise, as tomadas de decisões, né, e deverão ser tomadas também outras atitudes que nem sempre mantém o gestor, o líder, o empresário, o empreendedor naquela zona de conforto quando estávamos navegando num mar mais tranquilo, né? Agora nós estamos num mar incerto, com tempestades que surgem do nada, tem uma grande tempestade aí no horizonte, né, que é a questão da pandemia, mas ora essa tempestade se intensifica, ora parece que dá uma acalmada, e nós sabemos que não, né, são só momentos aí, mas nós precisamos aprender a navegar nesse mar tão agitado, tão novo, não é mesmo? E isso, sem sombra de dúvida, está trazendo crescimento para todos na empresa, crescimento para a sociedade, eu vejo assim também. O João Lúcio Chagas está dizendo assim, ó, concordo com a professora, somos bem criativos, isso acontece por causa das estratégias utilizadas para elaborar ações que possam agregar em valores para as nossas atividades profissionais ou pessoais. Eu acredito, sabe, João, que essa nossa forma, né, de ser criativos, de saber lidar com situações de falta, né, nós temos muitas questões no nosso país, assim, que nos colocam de uma forma ou de outra em contato com dificuldades, e isso que pode ser chamado do jeitinho brasileiro, acabou também trazendo ganhos para todos nós, né? Bom, as crises, elas também vêm estimular a nós como pessoas, né, porque uma crise, ela sempre pode ser vista como oportunidade de crescimento também, e também, né, na década de 90 saiu o Crise com aquele cifrão no S, né, era muito veiculada essa crise com cifrão no S. E para as empresas também, a crise pode estar trazendo estímulo para novas abordagens, para olhar para coisas que antes não se via, para procurar soluções compatíveis para aquilo que o consumidor precisa agora. Nós temos aí a maior quantidade de bons exemplos, né? A mídia tem veiculado isso com frequência, de bons exemplos de empresários que deram a volta por cima e que, além disso, ampliaram o seu modo de ver o seu negócio e, com isso, reestruturaram de maneira muito rápida ou até mesmo redirecionaram produtos e serviços de uma maneira que antes sequer cogitava, né? Então, percebam que esse processo de gestão mais dinâmico e essa necessidade, né, que a pandemia nos trouxe de traçar planos com urgência, acaba trazendo todos nós, dentro das organizações, com um olhar mais focado e mais direcionado para que continuemos ou possamos aumentar os nossos negócios, né? Então, qual seria a saída, né? Como planejar num momento de incerteza? Bom, a resposta é planejar, planejar e planejar, né? Planos de curto, médio e longo prazo, mesmo não avistando ao longo desse horizonte, ainda vemos nuvens muito espessas, especialmente aqui no Brasil, até uma boa parte da população ser vacinada, mas, de qualquer modo, internamente, as organizações podem buscar esse planejamento aí, né, buscando prever e antecipar as possíveis adversidades, algumas nós já entendemos que ocorrerão,
né, no mercado e estruturando seus planos de ação para atuar em diferentes cenários. É como se a gente tivesse um plano A, um plano B, um plano C, e eu gostaria de falar para você que está me ouvindo que, não só como gestores, líderes ou trabalhadores de organizações, mas a gente precisa ter essa visão também para a nossa própria vida, né. Eu acredito que esse movimento que nós todos estamos vivendo juntos como enquanto humanidade, isso traz para cada um de nós essa necessidade de, alinharmos os nossos objetivos, o que queremos da vida para nós, né, o que falta, fazer para atingirmos os nossos objetivos em todas as áreas da nossa vida, né. Até porque quando nós temos estratégias, seja a nível pessoal ou a nível profissional ou organizacional, bem defini bem definidas, né, um maior controle, né, a palavra controle eu sei que agora está meio fora de moda, até porque como é que a gente controla alguma coisa num ambiente tão incerto, né. Mas, de qualquer modo, uma possibilidade maior de controle, colocamos assim, com relação aos rumos que poderão ser tomados lá no plano A, plano B, plano C, imaginar esses cenários, né, vai trazer aí uma minimização desses impactos que podem ser não favoráveis às empresas, né. E de outro modo, também, o contrário é verdadeiro, pode contribuir e muito para aumentar a possibilidade, de novos investimentos e novos recursos. Alguém do grupo Ninter está perguntando assim para mim: "Há uma fórmula de planejamento estratégico para enfrentamento da pandemia?" Uau! Se eu tivesse essa fórmula, eu acho que eu estaria milionária, não? Na verdade, fórmula, claro que todo o repertório teórico que nós estudamos nos mais variados cursos, aqui inclusive eu trouxe algumas coisas nas minhas anotações para falar com vocês, meu Deus, eu estou vendo que faltam só 10 minutos, né. Mas sim, há formas, não fórmulas, você aí que perguntou para mim, de procurar ter um planejamento estratégico, né. A primeira delas é desenvolver produtos que podem ser comercializados sem o contato físico. Vamos combinar que isso já é mais do que entendido por todos nós, principalmente pelos empresários, né. Uma outra forma é fazer análise SWOT, fazer, algumas, medidas de unir mesmo os gestores da organização, revisar missão, estou respondendo a dúvida, né, buscando trazer, alguns pontos aí para responder essa pergunta. Alinhar questão de missão, visão, objetivos, políticas, cultura na empresa dentro deste novo ambiente que nós estamos vivendo, né. Ficar atento a questões de números da organização, com, consequentes negociações com fornecedores, ficar atento às legislações, né, as legislações trabalhistas estão aí com uma certa flexibilidade para ajudar o empresariado, né. Conectar-se ao cliente por meio de conteúdo digital, isso é algo, assim, que nós percebemos agora na pandemia, né, como um fator fundamental para que isto aconteça. Respondendo ainda à última pergunta que me foi feita, né, reavaliar sistemas administrativos, revisitando processos, revisitando estratégias de trabalho com as pessoas, olhando sempre para esses 3 pilares, que são sistemas de gestão como um todo, os processos organizacionais e as pessoas. Eu olhando para esses 3 pilares da minha empresa, eu posso começar a tomar certo controle, entre aspas, do meu planejamento estratégico e criar aí estratégias para que eu possa navegar de maneira um pouco mais, tranquila nesse mar tão turbulento, né. Só que claro que esses pilares precisam ser revisitados de forma igualitária, com profundidade, né, em conjunto com os colaboradores, para que se possa criar um
plano de ação robusto e condizente com o momento que estamos passando agora. Deixa eu ver aqui que tem mais uma pergunta. O cenário atual, Rogério diz assim, o cenário atual é desafiador, mudam-se constantemente as necessidades e demandas, concordo. Agilidade parece ser a chave de se manter ativo no mercado globalizado e tecnologias digitais podem auxiliar muito, exatamente, né? Até aqueles que não tinham muita intimidade com as tecnologias digitais agora estão se vendo como um caminho sem volta, né? Bom, eu falei há pouco sobre missão, visão, valores. Talvez agora seria, dentro desse planejamento estratégico, né, nesse mundo adaptado e dinâmico, né, que nós vivemos, a hora de reavaliar missão, visão, fortalecer isso, né? Olhar para os valores, a política, o clima, a cultura da empresa, isso trouxe alguns desafios para os gestores de pessoas, mas isso é muito necessário e essa revisão é extremamente necessária para que a empresa verifique, né, cheque se os seus objetivos macro estão atrelados, né, à realidade e também se a empresa tem cultura operacional apta, alinhada aos valores e aos resultados que ela quer atingir. Isso é muito importante também, né? A análise de Porter, respondendo a pergunta aí, também é uma ferramenta, digamos assim, não fórmula, ferramenta para que nós possamos fazer uma análise estratégica do cenário do mercado, né? Me parece que tinha uma pergunta aqui, mas sumiu. Análise SWOT, que eu já falei. Voltou aqui, vamos ver. A Elisângela Vasconcelos diz assim, mais conteúdo rico de informação para estes novos e nossos tempos em meio a esta pandemia. Muito obrigada, Elisângela. Nós precisamos estar sempre atualizados e atentos, né? As velhas fórmulas de administração, elas não podem nos engessar, elas têm que nos ajudar a olhar para tudo, né, respeitando as teorias passadas. Achei que tinha aqui um comentário, mas não tem mais. Voltou. Elas têm que nos ajudar a olhar para isso de um outro lugar agora, né? Porque os teóricos de antigamente, eles não viveram, ou se viveram numa outra época, essa situação que vivemos hoje, né? A Cristiane Albuquerque diz assim, o cenário atual mostrou a importância do profissional se adaptar rapidamente. E não é, Cristiane? Ai de quem não se adaptou, né? Quem não se adaptou está fora. Eu acho que essa é a única realidade que nós temos. Porque nós precisamos nos adaptar a home office. Quem pôde ter essa oportunidade de estar em home office. Nós precisamos nos adaptar a ficar longe das pessoas que gostamos. Nós precisamos nos adaptar a gerir o nosso tempo. Porque antes nós estávamos muito com uma forma de trabalhar taylorista, fordista, né? Onde nós éramos vigiados, nós éramos cuidados, né? Agora nós nos gerenciamos, né? E esse negócio de ter liberdade, meu Deus do céu, a gente precisa realmente ter bastante maturidade para lidar com isso, né? Bom, eu já estou aqui encerrando, mas eu queria dizer o seguinte, os recursos humanos, né, as pessoas precisarão de atenção mais do que especial neste período. Alguém duvida disso? Alguém duvida que as pessoas serão um fator primordial nesse tempo tão difícil, né? Como todos agora estamos chamando esse momento de novo normal, as pessoas, sabidamente por todos nós, né, estão sofrendo impactos e precisarão de um outro tipo de atenção. E eu estou vendo aqui que a professora Priscila está dividindo a tela comigo. Alguma coisa ou posso continuar, professora? Não, olha, apenas olá, saudações a todos que nos assistem, que nos acompanham nessa segunda maratona pós-graduação, a necessidade do profissional especialista em mundo pós-pandemia. Professora Cláudia, contamos com muitas interações, de tantos de alunos, colegas de trabalho, comunidade,
muitos dos questionamentos que foram feitos, a professora respondeu sabiamente durante a explanação da palestra, né? Infelizmente, né, o tempo é curto, eu acho que o tema planejamento estratégico, principalmente nesse cenário tão turbulento, tão incerto, eu acho que caberia um dia todo de discussão, né? Principalmente porque isso envolve muito a iniciativa profissional, né? Não se trata só do profissional. Acho que nesse momento também nós temos a iniciativa do planejamento estratégico pessoal, porque quem não teve a rotina alterada em algum ponto que seja durante essa pandemia, né? Então, assim, muitos planos que eram feitos a curto ou longo prazo foram revistos, alguns foram adiados, alguns conseguimos manter né, ali o foco. E com isso, professora, eu gostaria de saber, assim, o que é o mais indicado profissionalmente falando para se manter antenado às mudanças do cenário, principalmente mercadológico, de forma a se manter incluso e inserido no mercado de trabalho. Essa pergunta é uma pergunta que por si só já daria uma palestra, mas eu vou tentar resumir de maneira bastante, talvez até superficial. Quando eu escolhi esse tema planejamento estratégico, eu pensei assim, nossa, mas que tema espinhoso, né, para um sábado à tarde, muita gente desacreditava dessa questão de planejamento, e você me traz uma questão que eu também me preocupo muito, como é que a gente lida, como é que a gente se mantém com esse olhar estratégico sob o ponto de vista pessoal e profissional, dentro de um momento desse, né? Bom, eu acredito que algo que não perdeu-se nem antes, nem durante, e não se perderá nem pós-pandemia, é o conhecimento, a informação, a busca de aprimoramento pessoal, a ampliação de currículo, né? Seja por meio de cursos livres, cursos de pós-graduação, de novas graduações, né? Eu acredito que nunca se foi tão valioso, né? Sempre conhecimento, informação foi muito valioso, né? Mas agora a informação, e não aquela informação de título na parede apenas, mas aquela informação que resulta em algo que você possa aplicar, porque hoje da sua casa você pode trabalhar para qualquer empresa do globo terrestre, né? Então, manter-se atualizado de uma maneira assim disciplinada, né? Buscar boas fontes, buscar sites de faculdades. Nós aqui mesmo no Centro Universitário Uninter, nós temos páginas no Facebook com indicações feitas por professores de material de estudo, de material jornalístico de qualidade, onde você pode buscar fontes confiáveis para se informar e também buscar valorizar as habilidades, competências e atitudes que você tem, não só no seu trabalho profissional para uma organização, mas olhando para você, o que você gosta de fazer, como você gosta de fazer e como você se vê nesse planejamento estratégico pessoal, acredito que foi isso que você me perguntou, né, professora? Fazendo esse planejamento, porque assim, ó, sem algum tipo de meta, de objetivo dentro desse cenário que vivemos, sejamos pessoas físicas ou jurídicas, nós vamos ficar muito como folhas ao vento. E aí, qualquer vento que bate vai nos levar para qualquer lugar. E o interessante é você procurar um mínimo de estabilidade, não no sentido de acomodação, mas no sentido de poder estar trafegando em mares mais tranquilos. Respondi sua pergunta, professora? Muito bem respondida, professora. Eu aproveito o momento, né, para agradecer em nome da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Internacional Uninter, a sua participação ilustre, a oportunidade de promover o conhecimento e, principalmente, estimular a reflexão sobre o planejamento estratégico e também o processo de adaptação que ele requer, né? Os meus agradecimentos também se estendem
a todos que estão nos acompanhando e participando da segunda maratona. E aproveito para informar que tanto essa palestra como as demais estarão disponíveis para você e a quem você indicar para assistirem nos nossos canais do Facebook, no canal do YouTube, do Centro Universitário Internacional Uninter, e também na TV Profissão. Professora, uma palavrinha final para a gente encerrar? Sim. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e indicar para vocês entrarem no site do Sebrae Minas Gerais, onde eles têm um e-book digital sobre planejamento e gestão em tempos de coronavírus. Vocês vão gostar. Muito obrigada, Priscila, obrigada a todos que participaram. Muito obrigada, professora. E você que está nos assistindo e não se inscreveu, não se esqueça de entrar no nosso site, o link está nos nossos comentários e fazer sua inscrição. Até logo, fiquem bem. Até.